Opa, tudo bem, gente? Então, vou gravar mais um vídeo aqui, dessa série de vídeos aqui nessa praça de Curitiba, para compartilhar mais pensamentos nessa fase de retorno ao canal. Então, eu vou compartilhar o que eu estava pensando, que eu descobri ontem à noite e que me fez pensar muito, que eu sempre gostei, sempre li com muito afinco e sempre me pareceram incríveis os escritos do Robert Adams. E para quem não conhece, o Robert Adams foi um norte-americano que morreu, né, nos anos 90 e que ele teve no ashram do Ramana Maharshi, teve uma realização espiritual muito importante quando ele era adolescente. Depois ele relatou que ele viajou pela Índia e conheceu todos os grandes gurus e teve assim, muitas realizações, e no final da vida, por um período relativamente breve, ele conduziu vários satsangs, né, onde ele transmitiu o conhecimento não dual, o conhecimento do Advaita, basicamente, né? E eu sempre gostei dos toques dele, né, das transcrições. Há um tempo atrás a editora Advaita publicou a tradução do livro dele, O Silêncio do Coração, né? E eu sempre foi uma pessoa que me impactou muito, né, em termos da transmissão. E aí ontem, casualmente, eu estava lendo algumas páginas do Wikipedia de personalidades espirituais, conceitos e tal, e abri a página do Robert e descobri que tinha uma seção nova de controvérsia e uma seção denominada Imaginative Storyteller, ou Storytelling, né, que quer dizer contador de histórias ou contação de histórias imaginativa, e fazia referência a muitos fatos peculiares da vida do Robert que tinham sido aparentemente não verdade, que tinham sido mentira, que ele contou muitas mentiras sobre o período dele no ashram, que ele em alguns satsangs ele dizia que eram 3 anos, depois em outros 2, depois 1,5, e aí quando você vai nos registros do ashram, ninguém tem nenhum registro dele lá, não tem uma fotografia, ele não aparece em nenhum registro, nada. Aí tem um site de uma pessoa, né, que começou a fazer vários questionamentos a respeito disso, um sujeito que conheceu o Robert bem no começo, na época na Califórnia, e aí publicaram uma carta e depois uma série de cartas da Katie Osborne, que foi a filha do Arthur Osborne. O Arthur Osborne foi um dos principais discípulos ocidentais do Ramana. Ele teve uma casa lá, morou lá com a família dele por vários anos, né? Publicou uma das edições dos ensinamentos do Ramana, e o Robert dizia que ele tinha passado um tempo na casa do Osborne. E aí a Kate Osborne, a filha dele que está viva, uma senhora idosa já, desmentiu isso, disse que isso nunca aconteceu, disse que nunca viu o Robert lá, que bom, talvez se ele tivesse ficado pouco tempo, talvez ela não teria visto, mas se ele tivesse ficado 3 anos ou 2 anos ou uma quantidade tão longa de tempo, como ele afirmou, ela com certeza teria visto. Então ela disse que isso também não era verdade. O Robert tem uma história na qual o Arthur Osborne emprestou dinheiro para ele, que ele contava que era por isso que ele tinha conseguido viajar para a Índia, e aí ela também desmentiu. O Robert tinha dito que o Arthur tinha emprestado um carro para ele, e aí ela também desmentiu, disse que eles não tinham carro. Em suma, um monte de coisas. Entre outras coisas, quando ele estava começando a conduzir os satsangs, parece que ele se envolveu com algumas discípulas, algumas mulheres, teve umas relações sexuais meio impróprias, teve até um incidente no qual ele beijou uma mulher à força numa casa de uma pessoa que estava fornecendo a casa para um satsang, pedia dinheiro emprestado para alguns discípulos. Uma bagunça, para resumir a história. Mais um desses casos, dentre inúmeros, em que a pessoa não sabe que é um ser autorizado, como se descreve. Agora, o meu ponto é entrar exatamente nisso, fazer um comentário sobre isso, porque eu fiquei muito, muito tocado. Assim, claro que eu não mantenho de ninguém como... Eu não coloco ninguém nesse pedestal faz um tempo já. Acho que é uma coisa que eu aprendi, que é talvez parte do essencial do meu comentário, mas de qualquer maneira me surpreende, que tantas histórias tenham surgido, especialmente mentiras,
e tantas mentiras em relação à experiência dele com Ramana, experiência dele lá na Índia, né? Para não dizer que óbvio que eu não sabia, mas lendo os satsangs, sempre teve algo um pouco estranho nas histórias dele. Da mesma maneira que quando eu li a autobiografia do Yogi, do Yogananda, lendo a quantidade de milagres e de eventos paranormais daquele livro, eu achei uma coisa bem fantasiosa. Então tinha uns elementos em algum lugar ou outro de algumas histórias um pouco fantasiosas do Robert, mas nunca imaginei que tinha essa extensão. E aparentemente, pelas descrições ali das pessoas que dão os relatos no site, todos os discípulos, todas as pessoas que organizavam os satsangs sabiam que ele mentia e que tinham todas essas coisas. Tá, então estourou a bolha do Robert, ainda que, e aí vem o meu ponto, eu sinta que a transmissão dele é genuína, mesmo assim. Mas pode dizer, não, isso é dissonância cognitiva, você está racionalizando, justo, é um viés. Claro, não vou fazer defesa disso, eu sinto que não, mas alguém pode apontar que é isso. Agora, meu ponto pode existir uma transmissão genuína, ou seja, uma contribuição filosófica genuína, sem o requerimento de santidade, ou sem requerimento de que uma pessoa seja perfeita, ou que ela tenha transcendido a natureza humana dela em todos os sentidos. Eu diria que, a não ser que a gente mantenha critérios, como eu estava mencionando, tudo ou nada, critérios de que ou a pessoa é sobre-humana, ou a pessoa é, digamos, um ser humano normal que não tem nada a transmitir, pelo menos nesse nível filosófico da realização, a não ser que a gente mantenha essas duas categorias muito estritas, eu acho que sim. Eu acho que existem muitos casos intermediários, muitos casos de realizações imperfeitas, parciais, e que sim, que é possível aprender. Que existe uma transmissão por meio, vamos dizer assim, de um vidro obscuro, through a glass dark, né? Expressão bíblica, assim, que existe um vidro que está tapando a emergência completa da luz. Por que eu penso isso? Eu acho que a gente importou um modelo hindu muito complicado, no sentido da pessoa que transmite a realização ser um ser humano perfeito, ser Deus encarnado. Isso é muito complicado, porque eu particularmente nunca conheci ninguém que seja assim. Eu não tenho experiência direta disso. Eu já conheci várias pessoas que relataram realizações, mas isso que o Ramana simboliza, ou que as figuras míticas como Jesus, Buda e outros santos simbolizam, eu nunca tive experiência pessoal disso. Nos escritos, você pode falar, bom, mas tem os escritos, né? Será que os escritos não são indício? Talvez não, os escritos são muito ideais também. Então, ou você está convivendo com algum desses gurus ou dessas figuras, ou então está numa posição incerta. Mas o ponto talvez a instituição que a gente tenha assimilado de uma pessoa perfeita que vai transmitir isso, seja a raiz do problema. No sentido de, se a gente operasse, por exemplo, num paradigma de uma comunidade de pessoas que estão tendo despertares e elas buscam entender esse despertar conjuntamente, de maneira descentralizada, porque a própria consciência que anima essas pessoas dessa comunidade é o que está se manifestando, talvez isso fosse um modelo mais viável para hoje em dia. Porque o modelo de uma figura hierárquica que tem todo o conhecimento, que é Deus vivo, e todas as outras pessoas seguem essa pessoa, ou buscam receber esse conhecimento e colocam essa pessoa nesse pedestal, inevitavelmente leva, em praticamente todos os casos conhecidos, à crucificação dessa pessoa. Ou ela tem que gerar uma persona extremamente mítica, e aí ela tem que mentir de uma maneira ou outra, uma persona é uma máscara, ela tem que se tornar falsa para poder, digamos, suprir essa necessidade dos discípulos. Então ela tem que colocar uma certa roupa, ela tem que falar de um certo jeito, ela tem que esconder a história dela, como algumas figuras contemporâneas fizeram, não digo que voluntariamente, deliberadamente, mas, por exemplo, o Eckhart Tolle, uma figura que eu estimo muito, é um mistério a vida dele. O que ele viveu depois, né, da realização dos 29 anos, é misterioso. Tem alguns artigos na internet que falam várias coisas,
praças, outro que ficou um tempo em hospital psiquiátrico, mas a relação dele com a família é tudo meio abstrato. Tem um site que fala que ele ficou um tempo, fez um satsang com Barry Long, que foi um mestre australiano, e que aí teve uma pessoa que conheceu ele nessa época, disse que ele queria ser o mestre espiritual na época, mas é tudo meio obscuro. Isso um caso de infinitos, bom, os casos recentes, né, de Bab e de outras pessoas, nos levam a pensar que esse modelo está errado, esse modelo está gerando incentivos ruins para todo mundo. Para a pessoa que, bom, a não ser que você seja completamente dogmático na doutrina, que você diga, não existe mais pessoa, dizer que existe uma pessoa, que existe um ego fazendo aquilo, e que, não, que existe um eu, aquilo. Essa visão dogmática, tudo bem, dá para ser uma por exemplo, mas existe uma intenção humana ali. Para mim, se existe um corpo, existe alguma intenção humana, por mais que você diga que é uma consciência transpessoal, transcendental, que está mobilizando, que é Cristo em você, não importa como se chama. Então, se existe uma pessoa, então essa pessoa se colocar e os discípulos ou os buscadores jogarem esse jogo, manterem esse teatro vivo, é ruim para todo mundo, é ruim para os discípulos, porque depois os discípulos vão ter uma frustração gigantesca, que tende a ser, depois aí a pessoa começa a escrever sites, fica anos assim, completamente com justificativa assim, furiosa, e perde toda a fé e fica descrente, fala que são todos charlatães, é tudo uma mentira. E isso tem um golpe enorme para a fé de alguém, ou pelo menos para o caminho. Ou isso pelo lado dos discípulos, mas pelo lado das figuras, claro, considerando que existe uma humanidade ainda ali, né, que tudo bem, eu não consigo acreditar que enquanto você está encarnado, você não vira assim uma nuvem, alguma coisa permanece, não é bom também para qualquer uma dessas figuras, porque você está representando um personagem, né? Seja pela barba, pelo jeito de falar, seja pelos discursos. Então, isso impede um contato autêntico, isso impede um contato verdadeiro entre as pessoas, no qual, por exemplo, que eu visualizo, vamos dizer assim, do futuro, digamos, do desenvolvimento da consciência, que poderia ser um desenvolvimento melhor, as pessoas trocando notas das suas realizações, entendendo umas às outras, começando a ter diálogos mais abertos sobre isso, e aí aprendendo umas com as outras, os pontos cegos umas das outras. Aí você fala, não, mas se não tiver uma pessoa que tenha uma realização total, então a gente vai ter a situação do cego guiando o cego. Talvez não, porque em muitos outros contextos não foi assim. Por exemplo, na história do cristianismo, dos Quakers, por exemplo, né, do George Fox, ou em muitos grupos cristãos, nunca existiu essa figura de uma pessoa iluminada à moda oriental. Claro, existem os sacerdotes, existem os monges, existem as figuras especiais, existem os santos, mas os santos são sempre figuras especiais porque eles são pós-mortem, né? Santo em vida, quem é santo em vida? Nunca alguém próximo reconhece o santo em vida, então é sempre pós, né? Então isso tem um problema. Então, sim, muitas comunidades ocidentais, e até levando para outros contextos, entre os indígenas, entre os povos nativos de qualquer lugar do mundo, tudo bem, existe o xamã, que cumpre um ofício, existe um pajé, mas ele está muito mais próximo do resto da tribo, por exemplo, do que uma figura que é considerada Deus na Terra, um avatar, por exemplo, o Meher Baba, o Ramana, ou todas essas outras figuras. Então eu sinto que essa ideia ela é muito prejudicial para fomentar uma compreensão honesta. Por exemplo, voltando para o Robert, se o Robert talvez tivesse tido a oportunidade, na minha opinião, de dialogar com alguém durante a vida dele sobre o que ele tinha vivido, que com certeza deve ter gerado um impacto psicológico profundo nele, deve ter isolado ele, talvez ele teria tido a oportunidade de trabalhar alguns obstáculos psicológicos residuais que poderiam ter talvez ampliado a realização dele. Ele talvez poderia ter integrado os aspectos residuais remanescentes, ele poderia ter, utilizando a terminologia, dissolvido os samskaras remanescentes para, com certeza,
não cair nessas armadilhas muito clássicas de cometer esses erros que indicam que alguma coisa ainda estava faltando. Então, eu acho que essa expectativa das pessoas perfeitas, né, de realizações imaculadas, onde o ser humano deixa de existir em todas as dimensões, isso é muito problemático. E a gente precisa de um novo paradigma para entender isso, porque senão os mesmos erros vão tender a se repetir. Com todas as figuras que ainda representam a figura do guru clássico e as pessoas buscando uma figura espiritualizada a essa moda. Eu acho que isso está obsoleto. E a gente precisa de algo novo, que talvez num outro vídeo eu vou tentar pensar alto aqui, mas que é algo que eu penso há muito tempo. Eu li um artigo do Richard Lang, que eu conversei com o Lang uma vez, ele transmite as ideias do Douglas Harding, né, que foi um místico inglês, e o Lang escreveu um artigo sobre uma comunidade de pessoas que não vem à sua cabeça, que é o ensinamento principal do Harding. E ele forma grupos onde as pessoas conversam sobre isso e todas têm acesso a isso de cara, que é uma compreensão muito diferente de partir, olha, todos estamos aqui compartilhando essa mesma natureza primordial, essa realização da não face, vamos falar sobre isso, vamos contar uns aos outros o que a gente sente, o que a gente percebe e vamos pressupor a nossa natureza fundamental já de início. Isso acho que criaria um outro ambiente, um ambiente muito mais saudável para que as pessoas fossem despertando e não precisaria criar essa figura idealizada do guru, o ser humano perfeito, que talvez funcionou em algum momento, em contextos muito especiais, mas que com certeza para a nossa época já não é algo que faz mais sentido. Então, por enquanto é isso. Um grande abraço.